A princesa do Império, Stella, foi aceita pelo Colégio Ragun, a cavalaria de Tóquio, mas o Prota não está nem aí pra isso e desde sempre treinou, pois não era talentoso, e lembra de um velho dizendo para ele não desistir para ficar mais forte. Blazers são pessoas especiais que manifestam suas armas a partir da sua alma, e os aprovados por organizações são chamados de Cavaleiro Mágicos, e ele sonha em alcançar isso. O Prota acabou de voltar para seu quarto e encontra uma mulher se trocando, mas ele sabe como funcionam essas situações, e também irá atirar para ser justo, mas só toma um tapão. Mas antes não esqueça de deixar o like para a parte 2 desse anime. O Colégio Ragun tem um dos melhores índices entre as escolas, e o Festival de Batalhas das 7 Estrelas decide o mais forte, e aquela escola vence quase todo ano, e tomou a posição de diretora para aumentar isso, mas o Prota chegou ali por ter espiado uma garota, e por isso ele terá que se desculpar, e faz isso sem nem pensar 2 vezes, por isso Stella decide perdoá-lo, desde que se sacrifique, mas ele não pode pagar com a vida por algo tão fútil, que deixa ela muito brava, e a diretora deixou eles ali, mas ela está soltando tantas chamas que o alarme de incêndio foi ativado, dizendo que ele olhou muito para ela, e ele concorda com isso, mas só foi porque ela era linda, deixando ela toda envergonhada e até mais calma. E agora a diretora volta dizendo que eles são colegas de quarto, mas os colegas de quarto era para ser dividido por poder, e o Prota é rank F e ela rank A, sendo ele o homem mais fraco do colégio, mas como não há ninguém superior a ela, decidiu juntá-los, mas Stella não consegue aceitar a ideia de ficar no mesmo quarto dele, por isso irão precisar decidir isso com espada, e quem vencer estabelece as regras do quarto, e o Prota aceita isso de boa, mas Stella quer aumentar a aposta, e quem perder obedecerá ao vencedor pelo resto da vida. Stella está se arrumando para a batalha, e lembra da sua mãe dizendo que ela se esforça muito, mas pela sua nação continuou treinando até ficar forte, e irá esmagar o Prota. O Prota já está na arena com a diretora, com ela dizendo que Stella é forte, mas o Prota precisa vencer o festival e vai poder se graduar se vencer, e certeza que terá que enfrentá-la em outro momento, e agora ela também está na arena, e nos mostra ela acabando com um guerreiro por causa do seu talento, e indignada por acharem que ela não se esforçou. E agora a batalha se inicia e Stella está partindo para cima dele, igual a louca, mas ele está desviando de tudo e percebeu que ela se esforçou muito para ter essa esgrima, e ele já leu suas técnicas e está usando elas, e quando ia finalizá-la, ela se protegeu com uma armadura, por isso ela admite que vai vencer aquilo por causa do seu talento, mas o Prota ainda não pode perder e começa a se movimentar muito mais rápido e termina essa luta. Stella lembrou que ia perder e o Prota está muito exausto, já que sua técnica consome muito, e Stella não entende porque ele é rank F, mas rank só conta habilidades como Blazer, e as outras estão fora de questão, e que todas as chances dele foram roubadas, mas nunca desistiu. Ao chegar em seu quarto, Stella encontra o Prota dormindo e começa a mexer nas costas dele, mas sua mão acaba ficando presa, e de algum modo para em cima dele e começa a brincar com ele, e nesse momento ele acorda e acaba batendo a cabeça, por isso ele cuidou dela direitinho, e Stella pede desculpa por tudo, mas agora ela é serva dele, e ele só pede para ela ser uma colega de quarto, e que quer conhecer mais ela. Comente aí o que tá achando desse anime. Stella está acompanhando o Prota em sua rotina de correr 20 km todo dia, e o Prota está feliz, pois hoje sua irmã irá entrar na escola. A prof está dando boas-vindas para os calouros, e essa é sua primeira vez com a turma, e a partir desse ano, os escolhidos para o festival será decidido por lutas, e os 6 vencedores vão representar a escola, e os jogos já irão iniciar, e terá uma luta a cada 3 dias, que significa que o Prota pode usar sua habilidade, e ela só cai no chão vomitando sangue, algo que o Prota está acostumado, já que ela vomita 1 litro de sangue por dia, e ele só entrou na escola por causa dela, mas no ano passado ele não teve direito de ver nenhuma aula, e do nada Kagami vai pra cima dele abraçá-lo, sendo uma grande fã dele após a batalha, e quer ele na primeira página do seu jornal, que é uma entrevista dele, e sua irmã acabou de chegar, e do nada dá um beijo nele, mas nem ele sabe o que tá acontecendo, então Stella só tira ela de cima dele, que deixa a irmã muito brava por isso, mas Stella está relacionada com ele como mestre e serva, e já está cheio de rumor sobre ele, e ela ainda piora a situação, e agora sua irmã tá mais brava ainda, e vai deixá-lo livre por enquanto, mas vai tentar matar a Stella, e as duas começam a lutar ali mesmo, e recebe uma bronca, e de punição apenas lavar os banheiros por uma semana. Acabaram de limpar os banheiros e Stella vai dar uma pausa de xingar ela, mas não vai ficar longe do Prota, e a irmã diz que há coisas que só ela pode entender, tipo como o Prota se sentia sendo tratado como se nunca tivesse existido, e apenas vai embora sem dar nenhuma informação. E agora a irmã chegou em seu quarto, e seu companheiro de quarto se chama Alice. Stella ficou pensando no que a irmã disse, e ficou esperando o Prota terminar de treinar, e pergunta diretamente a ele. Por isso ele decide dizer sua história depressiva. O avô do Prota foi um samurai muito conhecido, e se inspira nele, e por gerações sua família gerou o Blazers brilhante, mas como não era talentoso, ninguém ligava para sua existência, e um
certo dia, apenas fugiu e acabou se perdendo e se preparou para a morte. Então seu avô apareceu e disse para ele guardar sua frustração para provar para ele que não desistiu. E nesse momento decidiu que queria ser igual a ele, mas sua família não gosta que ele esteja naquela escola e pressiona a academia. E o antigo diretor mudou as regras para ele reprovar, mas mesmo assim não vai desistir. E Alice decidiu dar todo amor a ele, após descobrir os abusos que ele passava. Assistiu até aqui e ainda não é inscrito? Inscreva-se agora, pois aqui tem recap a cada 2 dias, não vai perder essa, hein? O Prota estava conversando com a Stella sobre as lutas, mas quando ele estava indo para a aula, Stella tenta convidá-lo para sair, mas antes de terminar a frase, chega uma mensagem da irmã chamando ele para sair, e ele acaba aceitando, mas acabou que a irmã dele foi com a Alice e o Prota com a Stella, e de brincadeira, Alice dá em cima do Prota, que deixa a irmã brava. Eles foram até um shopping, e o Prota está andando de mão dadas com sua irmã, por isso Stella também quer fazer isso, mas a irmã acaba brincando com sua cara, e ela acaba desistindo. Eles pararam para comer, e Alice conhece todo tipo de doce e roupa, e o Prota percebe que a boca da irmã está suja e chega pertinho para limpar. Então Stella decidiu se aproveitar disso, mas ela exagerou muito, e ele teve que ir pegar uma toalha, e dentro do shopping, algo estava prestes a ocorrer. O Prota ficou surpreso por sua irmã confiar em Alice, porque ela sempre foi tímida. Sendo o Prota bem como sua irmã falou, já tem gente atrás deles, e chegam metralhando o banheiro, e possivelmente o shopping já foi tomado, e para descobrirem, Alice usa seu armamento, que com isso consegue se mover pelas sombras, e a polícia já cercou o shopping, e só um grupo de terroristas, e agora possuem a autoridade de usar seus armamentos fora do colégio, e os terroristas já estão cheios de reféns, e uns deles tenta matar uma criança, mas Stella já foi na hora para salvá-la. Nesse momento o líder deles chega e conhece a princesa, e ele ameaça a matar a mãe do garoto, mas era apenas uma armadilha, e ele possui um anel que absorve ataques, e um que libera o ataque, e para perdoar a criança e a mulher, ela precisa implorar nua, e ela começa a fazer isso, mas quando ia tirar tudo, o Prota ia pra cima, mas Alice não permitiu, senão os reféns irão morrer, e diz para ele confiar em sua irmã, que consegue levantar uma barreira em volta dos reféns, e agora o Prota pode ir pra cima e literalmente pula em uma chuva de bala, lendo tudo em volta e focou apenas no seu líder, e com facilidade corta seu braço, e agora todos os terroristas estão no chão, e o Prota apenas abraça a Stella pedindo perdão, e a irmã dá roupas dela, mas ainda há uma terrorista que está ameaçando uma idosa, mas tinha outro Blazer por lá e salvou ela, sendo Kirihara, um conhecido do Prota, e todo o crédito acabou indo para ele, e o Prota foi lá para agradecer, mas Kirihara ficou zoando com a cara dele, que faz Stella dizer que o Prota é mais forte, mas Kirihara ri e diz para ele ser a verdade, que é um covarde que fugiu para não enfrentá-lo, e ele será seu oponente na sua batalha. Está gostando até aqui? Inscreva-se para mais conteúdo. Começou a seleção para o festival, e a primeira batalha é Stella contra o tanque pesado, mas desiste só de ver a força de Stella, e depois da luta, a irmã e Alice estavam conversando sobre isso, e Kagami chegou ali atrás de notícias, e Alice irá se dar muito bem com ela por serem fofoqueiros, e o Prota está vendo um vídeo sobre as habilidades de Kirihara, e está com um pouco de medo dele, mas ele não luta contra oponentes que atacam em área, mas contra o Prota, ele é problemático por lutar corpo a corpo, mas encontrou uma forma de vencê-lo. O Prota está correndo, lembrando do seu passado, e encontra Alice no caminho, querendo saber sobre o banho de sangue entre ele e Kirihara. No ano passado, o antigo diretor tentava expulsá-lo a todo custo, então Kirihara pensou que ele seria um bom alvo, e ficava pedindo duelo contra eles. Mas o Prota sempre recusava, mas mesmo assim, ele o atacava e se fizesse isso de volta, seria expulso. E quer fazer as pessoas verem sua força, que faz Alice perceber que ele tolera tudo até demais, e que ele sempre mantém um sorriso silencioso, e espera que algum dia alguém perceba o grito de seu coração. Os amigos do Prota irão assistir às outras batalhas, mas ele irá se concentrar em sua própria batalha, e foi assinar o contrato que sua vida está em risco. E atrás aparece uma mulher impressionada pela rápida decisão dele. Seu nome é Saikyo, a princesa demoníaca, e está trabalhando de instrutora ali, que dá umas aulas particulares a ele. Mas infelizmente, a diretora acabou com a sua diversão, e foi buscá-la para supervisionar as batalhas. Falta pouco para a primeira batalha oficial do Prota, e está pensando em tudo que passou, mas fica desesperado quando é chamado, e a plateia está muito animada após essa luta, sendo Kirihara contra o Prota, e a batalha acabou de começar, e Kirihara já ativa sua área de invisibilidade, mas o Prota está conseguindo sentir ele, mas agora ele começou a tirar flechas invisíveis, está acertando todas, e seus amigos percebem que ele está apenas muito nervoso pela batalha, e Kirihara diz sobre as condições dele se graduar, que faz todos a plateia ouvir e rirem dele, que faz ele cada vez perder sua vontade de luta, e toma um ataque certeiro por trás, mas Stella fica pé da vida e diz para não fazer seu amado de idiota, e começa a motivá-lo a lutar, fazendo ele voltar a si, e começa a ler cada sentimento de Kirihara, conseguindo rastreá-lo, e vai correndo para cima dele, quebrando todas suas flechas até deixar ele no chão e implorar pela sua derrota, e por um segundo o Prota não o matou.
e saiu como vencedor, mas acabou caindo no chão. O Prota acabou indo para a maca de novo, mas dessa vez Stella tá com ele. E a irmã dele ficou deprê por isso, mas tinha Alice para consolar ela. Quando Stella acorda, fica morrendo de vergonha, e o Prota apenas diz que gosta dela. Então ela pede para ele fechar os olhos e dar um beijinho nele, e ficam abraçadinhos. Stella e o Prota viraram namorados, mas mesmo depois de uma semana não fizeram nada, e eles estão ganhando suas lutas, e Kagami quer aprender esgrima com ele, e está deixando Stella cheia de ciúme. Mas ele ainda irá ensiná-las. Em casa, Stella ainda está com ciúme, mas ele está animado por lutar contra pessoas fortes e também pode ajudá-las, e se defender de algo perigoso que faz ela perceber que ele só é de boa, e fala que já está na hora de fazerem coisas de namorado, mas o Prota só dormiu. O Prota está treinando as mulheres, explicando tudo o que está fazendo, mas do nada, e cercado de macho, mas só com suas mãos consegue acabar com todos. E eles apenas pedem desculpa e admitem que estão com inveja e que querem ser fortes. Por isso, pedem para treiná-lo também. E agora, ele tem altos alunos para treinar. E quando Stella foi dar água para ele, sua irmã foi mais rápida, que deixa Stella toda sem graça. E agora, sua irmã também irá ser sua aluna. E Stella também quer participar disso. Mas ele está meio receoso de fazer isso, que faz ela decidida e sair revoltada. E encontra Alice no meio do caminho com o jogo Otome e decide jogar e fica super animada jogando aquele jogo, querendo fazer a mesma coisa que o Prota. Mas ele chega nesse momento e ela leva até um susto e o Prota não quis ensiná-la, porque ela já superou o nível que pode ensiná-la. E as esgrimas dos dois são muito diferentes e quer que ela vá além da sua imaginação, que deixou ela muito feliz. Eles foram até um clube e os homens estão orgulhosos pela visão que estão tendo. Estão ali para um treinamento do Prota e Stella queria que ele passasse um tempo com ela e ficou longe vendo ele e decide entrar em um estado de concentração total para ficar mais forte, mas do nada Kagami pergunta até onde ela foi com o Prota, mas ela nega estar namorando com ele. Por isso Kagami diz que vai sair com ele, que faz ela dizer a verdade na hora, mas ainda quer saber até onde foram. Eles ainda não fizeram nada e está meio abolada por nada ter acontecido. E não pode dizer isso a ele, por isso Kagami está tentando convencer ela a ser direta e irá buscá-lo. E deixa os dois sozinhos e ela pergunta sobre seu biquíni, e ele apenas diz que ficou bonito, sem nenhum olhar de luxúria. E ela tem algo a dizer sobre a relação deles, e ela acha que ele já desistiu. E do nada os dois começam a dizer que se amam muito, e o Prota diz que acha que ela é muito erótica e está empolgadão, e só não demonstrou isso para não parecer que um homem sujo. E acaba que no final os dois não sabem por que estão brigando, e tem a ideia de dizerem o que querem ao mesmo tempo, e os dois querem se beijar, e finalmente algo acontece. O Prota e Stella estão ganhando todas as suas batalhas e sua irmã está mais grudada nele do que o normal. E de longe, umas mulheres vendo ele e elas acham que possa ser um stalker. E isso já faz uma semana. E chegou a hora deles saberem quem é. Até tenta correr, mas acaba tropeçando. E ela é do terceiro ano, Ayase, e tem vergonha de olhar nos olhos dos garotos. E o pai dela é um famoso samurai que ficou famoso por suas técnicas e não por ser um blazer, que deixa o Prota muito feliz, já que é fã desse samurai e está emocionado de conhecer ela. E agora chegou a hora de contar porque está seguindo o Prota, e ela apenas quer ver os ensinamentos dele, e não sabia como falar, por isso ele chama ela para treinar. De primeira descobriu que o motivo dela não está ficando mais forte, tudo porque se compara muito com seu pai. E está tentando imitar algo que não encaixa nela, mas sabe como corrigir isso, mas terá que mudar seu estilo de luta. E mesmo assim, ela aceita e começa a alisar as pernas dela para arrumar a postura inicial, e precisa que ela sinta a diferença. E depois de muita vergonha, isso acabou, e ela já sentiu a diferença e está muito melhor. Depois disso, vai falando muito bem dele, que deixa Stella com mais ciúme, e a irmã vê ele feliz, que deixa Stella pressionada por sua maturidade, e a Ayase quer continuar treinando com ele, porque precisa ficar mais forte. Em casa, Stella tá curiosa de como se sentiu ao tocar a Ayase e quer pegar na mão dele porque se sente insegura, mas ele apenas gosta de Stella e depois de outro dia de treinamento foram comer com a Ayase pagando. E a Ayase cada dia sente que está mais forte e precisa recuperar logo o que foi tomado. E do nada chegam uns delinquentes indo mexer com a Ayase. Por isso o Prota tenta afastá-los e o líder percebeu que ele é um espadachim e coloca bebida para ele pedindo desculpa, mas logo depois dá uma garrafada nele, que deixa Stella cheia de ódio. Mas o Prota não quer brigar, por isso eles desistem de mexer com eles, e não fez nada para não ser expulso. E também ele é bem forte, e aparece um garoto dizendo que ele foi irritado pelo devorador de espadas, e que ele estava nos últimos 8 lugares do festival passado, e que se ele fizesse algo violento teria matado todos ali, sendo o vice-presidente do conselho, Mizuki, e Kanata encarregada da contabilidade. Depois disso, apenas vão embora, e a Ayase não quer dizer que são aqueles, e a próxima luta será contra a Ayase. E o chefe apenas está pensativo, e ela parou até de ir nos treinos, e como o objetivo dela é ganhar o festival, sabem que ela está tramando algo, e foi convidado a falar com ela no telhado, mas Alice diz para ele estar preparado para perder a amizade com ela,
e vai ao encontro com ela. O Prota está no terraço para falar com a Yase e ela só o chamou para perguntar algo, já que sabe que ele e Stella prometeram se enfrentar no Festival das 7 Estrelas, mas quer saber o que ele fará se encontrar um inimigo muito poderoso, e ele só lutaria com tudo que tem de forma justa, mas ela caga e anda para isso, me deixando sem entender porque ela decidiu pular dali, e para ela não morrer teve que usar um Ito Shura, quebrando a metade do prédio, mas pelo menos conseguiu salvá-la, sendo esse seu objetivo, já que ele usou sua carta na manga, algo que ele só pode usar uma vez ao dia e assim poderá ganhar mesmo jogando sujo, deixando todo seu orgulho de lado apenas para vencê-lo. No quarto do Prota, Stella está no meio de um sonho bem suspeito e por sua sorte, eu acho, o Prota acabou desmaiando em cima dela sem conseguir falar nada e acorda na cama da enfermaria, mas ainda tem tempo para sua partida e quando ele ia explicar tudo, Kurono chama ele para conversar, mas ele se recusa a explicar e pergunta sobre a Yase. Há 2 anos atrás, o pai dela, o último samurai, ficou incapaz de segurar uma espada por causa de uma derrota numa luta e enfrentou o devorador de espadas, Kurashiki, e tudo que ele possuía foi entregue para ele e Kaito tem estado inconsciente durante todo esse tempo e sempre ensinou a Yase seguir um caminho justo e limpo, mas ela decidiu seguir outro caminho, tudo para enfrentar de novo Kurashiki, prometendo que vai recuperar tudo para seu pai. Depois disso, percebe o ponto de vista dela, sendo uma fera com fome, e fará de tudo para ganhar dele, mas mesmo assim irá lutar com tudo que tem e chama Stella para ir em algum lugar, já que precisa fazer algo antes de lutar. A luta do Prota contra Yase vai começar agora com as melhores frases de entrada aparecendo uma luta UFC e Kagami vai anotar tudo o que acontecer na luta, já que precisa ganhar algo com isso, e de início os dois já puxam suas espadas, e só nessas apresentações um dos dois já podia ter ganhado, e não possuem nenhuma informação sobre o blazer dela, pois não mostrou nenhuma técnica até agora, sendo isso que decidirá a batalha, e só dela mexer seu dedo cortou o Prota, e mesmo distante recebe ataques, sendo seu corte de vento uma habilidade de abrir ferimentos, e preparou essas armadilhas com antecedências usando um redemoinho de vento de cortes que sobraram neste terraço, não deixando aberturas para ele, e para ganhar só precisam provar que ela armou armadilhas antes da batalha. E o Prota também já está começando a perceber as armadilhas dela, mas quando ia acabar com ele, usou sua guarda para impedi-la, e quando chamou Stella, foram até a prof e falaram que ela iria trapacear e pediu para ela ignorar o que ela fizesse, apenas porque queria acreditar nela, já que não queria acabar sua amizade e também queria ver sua verdadeira intenção, já que percebeu que ela está fazendo tudo meia boca de propósito e que ela tem muito orgulho, mas ela se recusa a acreditar nisso. Então o Prota irá fazer ela perceber isso na base da força, partindo para cima dela, percebendo todas suas armadilhas, acabando com ela sem usar seu Ito Shura. E desde o início seu objetivo era cansá-la e que não queria só vencê-la, e agora não é mais capaz de lutar, já que sem orgulho não possuem motivos para lutarem, provando para ela que estava errada, assim ganhando essa batalha, e agora vai ajudar ela a recuperar o que perdeu, já que ela é sua amiga. Desde cedo, a Yase foi ensinada por seu pai, treinada para conseguir a técnica secreta, e a dica era nunca perder seu orgulho, ajudar os fracos e odiar o mal, uma espada que protege as pessoas, mas ela acabou decepcionando. Kurashiki é um cara que ataca as escolas destruindo suas artes marciais, sendo devorador de espadas, e quando desafiou a escola do pai dela, não usou seu blazer, e mesmo assim ele perdeu, e isso foi como um pesadelo, já que seu orgulho se recusava a perder para ele por ter machucado seus alunos. E no início parecia uma luta bem equilibrada, e quando Kaito ia acabar com Kurashiki, tossiu sangue, por isso acabou perdendo miseravelmente, assim entrando em coma e perdendo tudo que eles tinham, e se sente culpada por isso, e a espada dele não tem um pingo de dignidade, e levaram eles para onde seu pai morava, agora sendo a base de Kurashiki. Então Prota foi desafiá-lo para pegar aquela escola de volta, e não vão ter problemas lutando por ali, mas antes Kurashiki quer testá-lo, mas ele já está adiantado e acabou com todos os seus subordinados, então ele apenas invoca seu Blaze, sendo algo que combina bastante com sua personalidade, então Prota também já puxa seu Blaze, iniciando uma batalha mortal contra ele, e seu Blaze pode se transformar em qualquer coisa, sendo daí que surgiu seu apelido, mas contra Ikki isso não irá funcionar por causa da sua visão perfeita, mas Kurashiki também parece ter algo a mais, sendo essa a verdadeira habilidade que derrotou o último samurai, sendo sua velocidade e reflexos estando em um nível sobre-humano, podendo fazer coisas que humanos não conseguiram, sendo ele a primeira pessoa que percebeu isso, mas o Prota ainda não irá desistir, e irá lutar com tudo que tem, e mesmo sendo suprimido, está sorrindo, se divertindo muito, já que queria lutar contra um cara forte, e os dois parecem cachorros loucos, e Stella acha que o pai dela não sentiu vergonha, e sim felicidade, já que mesmo estando velho, teve a chance de ter um desafio à altura, então significa
significa que quando seu pai perdeu, ele quis dizer desculpa por seu orgulho. E só agora ela percebeu isso, e o Prota também percebeu a fraqueza de Kurashiki, sendo sua falta de energia, mas o Prota só estava se divertindo, por isso não queria acabar com a luta cedo. E sabe que ele também admirava o último samurai, e agora irá devolver as coisas que ele pegou com seu eu mais forte, e apenas parte para cima de Kurashiki, mostrando a habilidade que Kaito tentou mostrar para ele no final, deixando ele bem animado, mas com isso foi derrotado pela última técnica secreta, algo que ela não conseguiu alcançar. Então Kurashiki vai embora, dizendo para continuarem na batalha das 7 estrelas, e agora podem ficar com aquele lugar, com Ayami pedindo desculpa por tudo, e que também não sabia o que significava ser um espadachim, mas o Prota consegue consolá-la, fazendo ela querer ficar mais forte, e depois admitiu o que fez no torneio, pegando uma pequena suspensão, e agora até Kaito recobrou a consciência, e enquanto aproveitam seu momento sozinho, empataram a diversão dos dois. Se gostou até aqui, se inscreva-se para mais conteúdos assim. O Prota continuou com sua saga de vitórias e conseguiram uma folga de uma semana antes de voltarem para o torneio, sendo um presente da diretora, uma viagem apenas para os dois. Mas isso deixou Shizuko bem deprê, já que não impediu a viagem dos dois, então irá aproveitar suas férias sozinha. Mas Nagi diz que eles não foram para um lugar doce, já com aqueles dois, eles estão bem felizes juntos. O problema é que o conselho estudantil também estava lá, mas parecem estar ali só para aproveitarem e trabalharem, e só agora ele descobre que também estão ali para trabalhar e precisam limpar todo aquele lugar, já que eles pediram para o diretor achar pessoas para ajudá-los. E Toka, a presidente, estava louca para conhecê-lo, mas ela faltou hoje. Quando acabaram a limpeza, acharam tempo para irem para a cachoeira, mas no meio do caminho, Stella parece meio mal, e o Prota acha que foi por ela ter comido 2 tigelas e normalmente come 7, mas ela ainda quer continuar. Stella ficou muito mal, se sentindo pesada e tonta, achando que o beijo a engravidou, mas ela só ficou resfriada, algo que nunca tinha acontecido, e quando ia levá-la para um acampamento, começa a chover, e de longe alguém os observando, por sorte acharam chalé para se abrigarem, e devem tirar as roupas para não piorar, e ele vai fazer o mesmo para ela não ficar envergonhada, igual da primeira vez que se encontraram, e como ela estava com dificuldade de tirar suas roupas, teve que tirar por ela, entrando no Nirvana para não fazer nada de errado, mas acabou tendo que tirar algo a mais, rapidamente cobrindo ela com um pano, que apareceu do nada, mas o Prota lá embaixo está quase explodindo, então ela vai perguntar se ele quer, mas ele ainda não pode, já que quer provar a todos que ama ela de um jeito orgulhoso, e isso deixou ela bem feliz, mas também percebeu que é uma pervertida, e a pessoa que estava de olhos neles passou a localização deles para um gordola mafioso. Shizuko foi ver seu pai, mas não quer falar com ele, e só foi pra lá por causa da carta de sua mãe, mas ele que fez ela escrever, e sabe de tudo que ela está fazendo, estando bem orgulhoso com seus resultados, mas como não falou nada sobre o Prota, vai embora revoltada. Enquanto estavam no chalé, um golem os atacou, e conseguiu salvá-la por pouco, partindo rapidamente para cima daquele golem, mas ele possui o poder de se regenerar e de se multiplicar, indo para cima de Stella, mas Ren a salva, e chegou com reforços, sendo o conselho estudantil, e sabem que tem alguém controlando esses golems, sendo um usuário de arame de aço, um Blaze que controla marionetes a longa distância, mas sempre estão conectados a uma pessoa, então precisa encontrá-lo. Então a presidente, usando a respiração de trovão, acaba com os golems, conseguindo acertar ou controlar através das suas correntes, sendo ela um dos top 4 do último festival, também a mais forte da escola, Toka, sendo essa a próxima oponente de Shizuko. Desde cedo Shizuko foi talentosa e podia fazer o que quisesse, onde tudo era distorcido diante do poder, por isso ficou enjoada do ser humano, mas um homem a mudou, a única pessoa que disse que ela estava errada, e foi naquele momento que decidiu segui-lo, mas não sabia de todas as dificuldades que ele passava. Ainda não descobriram sobre quem enviou aquele golem e nem conseguiram conversar com a Toka, mas perceberam o nível de poder dela, por isso Shizuko vai ter uma batalha simulada com a veterana que utiliza relâmpagos, e mesmo sendo uma usuária de água, sua habilidade é tão grande que faz ela não conduzir a eletricidade, mas no mano a mano é complicado, deixando o Prota preocupado. Stella foi falar com Shizuko, já que também estava preocupada com ela, e fala que vai estar torcendo por ela, mas do ponto de vista dela, se fosse a Stella lutando, o Prota não ficaria preocupado, e sim, iria confiar nela, e ainda não é forte nesse nível, por isso quer ficar mais forte, já que quando percebeu a solidão dele, decidiu que iria dar todo o seu amor a ele, e por isso precisa se tornar forte, e na sua batalha irá provar que também é forte. Chegou o dia da batalha, de novo com apresentações super exageradas na hora da entrada, e enquanto puxam seus blazes, metade do anime já se foi. Então finalmente a batalha começa, mas
mas ninguém estava se movendo, já que estão esperando ver como o oponente vai agir, já que ninguém pode se mover sem cuidado. E Shizuko não quer ser a primeira a atacar, porque Toka tem a mais poderosa arma em curta distância, sendo a técnica de saque de espada extremamente rápida, e quando saca e a libera, certeza que irá cortar seu oponente, e ela só perdeu o outro festival, pois seu inimigo era um lanceiro, e Shizuko vai lutar na defensiva para não ser pega no ataque da velocidade da luz, e só agora fazem seus primeiros movimentos, sendo tanta informação que nem tem como acompanhar com os olhos de meros mortais, mas Shizuko conseguiu acertar um ataque em cheio nela, mas isso nem a arranhou, mas deixou Toka bem perdida, já que ela está conseguindo acompanhá-la, mas só enquanto está em longa distância, e por pouco não recebeu um ataque fatal, já que agora ela está se movendo de um jeito que não consegue acompanhá-la, mas na verdade ela só não está mais conseguindo ver seus movimentos, igual já aconteceu com ele, quando Saikyo fez o mesmo movimento, sendo uma combinação de furtividade e técnicas de respiração, sendo uma técnica de esconder sua existência, por isso não está sendo capaz de vê-la, e nem imaginava que uma estudante poderia usar o que uma princesa demônio usa, mas ela sabe utilizar isso porque foram treinadas pelo mesmo cavaleiro, sendo o deus da batalha, e a única chance de Shizuko ganhar é se tiver algo para usar contra Haikiri da Toka, então ela irá superar seus limites e não vai ficar na defensiva, pois vai superar o ataque de curta distância dela, iniciando outra batalha que meros mortais não conseguem compreender, e quando ia acabar com ela, Toka usou Haikiri, destruindo tudo e saindo como vitoriosa, mas Shizuko fez a escolha certa, e só perdeu porque Toka cortou tudo de frente. Depois disso, Shizuko ficou bem deprê, deixando Stella bem preocupada, mas o prota sabe que ela se tornou forte, e Alice ficou ali para abraçá-la e acalmá-la, e o Gordola mafioso irá continuar com seu plano. Stella também está ganhando todas suas batalhas e está muito animada com seus resultados, e pergunta se ele lembra da promessa de se enfrentarem nas finais, e bem no meio da pegação deles tem um Stalker de olhos nele. Kurono pergunta se o prota lembra de um velho chamado a Casa da Federação Internacional, um cara que ele encontrou algumas vezes e nesse momento está trabalhando para seu pai, mas também secretamente tem xeretado essa escola, e que o pai dele deve estar envolvido, mas o prota acha que está agindo por conta própria, já que sempre o odiou, mas ela fala que vai dar um jeito. O conselho estudantil chamou Prota e Stella, mas ao entrarem na sala encontra todos vagabundeando, e só agora conseguem falar com a Toka, parecendo ser bem de boa, e também bem lerdinha, sendo bem diferente do que parecia ser, e levaram eles para um lugar cheio de crianças, onde ficam impressionados com Stella, e só os levou ali porque achou que as crianças ficariam felizes, enquanto eles cozinham, o Prota agradece por salvá-los e por ter dado uma boa luta para sua irmã, mas Shizuko é forte no nível de fazer ela tirar os óculos, já que ela pode aumentar sua precisão bloqueando sua visão, utilizando sua arte nobre e visão reversa, e por algum motivo não consegue tirar os olhos dela, mas o motivo é que está olhando a fonte de poder dela, e que as habilidades dela são insignificantes, já que ficava em um lugar bem complicado onde várias crianças eram tratadas de jeitos desumanos, mas Toka nunca desistiu delas, sempre querendo fazer todos sorrirem, sendo ela que dá coragem para as crianças ali, sendo essa sua fonte de poder, usar sua força para os outros, que faz ele se perguntar qual seria sua fonte de poder, mas ao voltarem seus amigos aparecem desesperados, já que tem uma foto no jornal dos dois se beijando e a escola está lotada de jornalistas, tudo isso por ser uma princesa com o pior estudante, dizendo que ele tem causado problemas para a federação, então a casa aparece falando que irão interrogá-lo, indo com ele sem nem questionar, então irá começar o interrogatório, onde ele diz que não fez nada indecente e que realmente ama ela, e não irá deixar ninguém falar que fizeram algo de errado, e a casa fará de tudo para desqualificar ele do torneio, e mesmo após a audição, teve que ficar preso, sem poder ver as outras batalhas, estando cheio de rumores indecentes entre os dois, então ele terá a partida de seleção ali, onde Yuri será a observadora, mas mesmo assim o Prota venceu, com a notícia sendo modificada de novo, que fez Stella pensar em terminar com ele, deixando Shizuko brava por isso, já que ele está fazendo isso pelo relacionamento dele. Por isso, Stella decidiu cortar seu cabelo, e cada dia que passava o Prota estava mais destruído, mas ganhou algo de Yuri, sendo um papel com o cabelo da Stella, dando forças para ele. Por isso, pediu para falar com seu pai, o líder, e mexendo uns pauzinhos conseguiu ir vê-lo, com ele dizendo que soube das suas vitórias e pensou que tinha abandonado sua família, mas sua fonte de poder é conseguir reconhecimento do seu pai. Mas ele sempre o reconheceu, mas não valia a pena ensinar algo para alguém inútil, acabando com o chão dele, já que quando as pessoas inúteis fazem algo, dão esperança para os outros inúteis. Então seu pai não o odiava, só não tinha sentimento por ele e não achava ele uma falha, só queria que ele não fizesse nada, então o laço entre os dois nunca existiu, quebrando completamente ele, já que até agora só queria ser reconhecido estando sem força, e nem Shizuko sabia desses sentimentos, e a próxima batalha dele será contra Toka, sendo a última partida da seletiva, e deve vencer em frente ao público, e se ganhar,
ganhar, não irá persegui-lo, mas se perder, deverá desistir de ser um cavaleiro. Toka chamou Shizuko para conversar, já que irá enfrentar o Prota, e sabe que a federação está jogando sujo e que a condição dele está péssima, mas mesmo assim tem que lutar com tudo. Por isso pede para tentar fazer o Prota desistir da batalha, então ela ficou bem pensativa com isso, mas só ela pode decidir isso. Chegou o último da seleção e terá 6 batalhas em diferentes locais, onde os 6 vencedores poderão participar das batalhas das 7 estrelas. E a batalha que está chamando mais atenção é a do Prota com Toka, onde tudo será transmitido pela TV e a federação armou tudo para isso. Então só resta o Prota vencer a batalha, e até o mestre de Saiko foi ver a luta, onde a casa também está, dizendo que talvez essa batalha será cancelada e ele tem 15 minutos para aparecer, mas o Prota está indo até lá sozinho, e se ele desmanhar vai acabar perdendo de WO. E enquanto ele corria, lembra daquele velho que fez ele não desistir? Mas nem isso está funcionando mais, fazendo ele cada vez mais querer desistir, já que nem sua própria cabeça está aguentando mais, mas ainda possui uma chama de esperança, onde Shizuko conseguiu salvar no último segundo, e todos seus amigos e alunos estavam esperando por ele, já que sua espada encorajou muitas pessoas, e Stella já tem sua vaga no Festival das 7 Estrelas, motivando ele novamente, já que ele tem que cumprir sua promessa, e agora finalmente a batalha irá começar, e mesmo ele estando todo machucado, irá lutar a sério, porque desde que o viu, está com vontade de lutar contra ele, então os dois irão lutar com seus mais fortes, e de início ele já invoca seu Ito Shura, já que quer derrotá-la de frente, e Toka quer fazer o mesmo, então Prota irá colocar tudo em um único corte, e Toka irá responder isso à altura, onde a batalha será decidida em um corte, e o Prota está quebrando todos os seus limites para isso, onde conseguiu sair como vitorioso em apenas uma troca de ataques, mas Toka usou todo esse poder. O problema é que o Prota superou seu limite, sendo algo mais extremo que um demônio, criando um novo ataque, Ito Hasetsu, mas a casa não consegue aceitar isso, e o Prota ainda não pode cair, já que tem que dizer a ela, mas a casa quer acabar com ele antes. Então Stella apenas joga ele para longe, e finalmente ele pode dizer seus sentimentos para o mundo, pedindo ela para ser de sua família, assim os tornando noivos. E Shizuko só aceitou, e o pai dela ligou para Kurogami, mas ele só quer a felicidade da sua filha. As pessoas que irão participar das batalhas das 7 esferas já foram escolhidas e serão representantes da escola, e o líder será nosso Prota, onde deverá levá-los ao topo. Mas com aqueles papos de casamento, eles se confundiram e era só um pedido de namoro, mas preferiu ficar calado. Clique nos links dos comentários do vídeo para baixar e assistir seus animes favoritos, disponível para TV Box, Android e Smart TV. Clique agora no link dos comentários,